Oi, gente. Bolsonaro é o Al Capone brasileiro, provavelmente. Eu vou explicar nesse vídeo por quê, inclusive trazendo novidades do escândalo das joias, porque eu não sei se você sabe, mas Bolsonaro confessou. Ele não entendeu que confessou, mas ele confessou, porque ele confirmou que ficou com parte das joias, achando que não tem ilegalidade, mas como eu vou explicar para vocês, tem ilegalidade. Se você quer entender por que ele é o Al Capone brasileiro, assista o vídeo até o final. Ou provavelmente o Al Capone brasileiro, se tudo der certo, né? O pessoal já pediu ao Tribunal de Contas da União que confisque as joias que estão com Bolsonaro, que ele já admitiu que estão com eles, e o Tribunal de Contas da União está estudando pedir a devolução porque o tribunal decidiu que os bens presenteados por outros governos não são itens personalíssimos, ou seja, no presente o presidente do Brasil não é um presente a Bolsonaro CPF, pessoa física, é um presente à presidência do Brasil, que é uma coisa muito maior do que o Bolsonaro e que, portanto, ele não pode levar para casa dele e guardar como item pessoal dele, para vender, para acumular, para fazer o que é que ele, para presentear a esposa, porque segundo o Bento Albuquerque era para a Michelle. Aliás, isso tá nesse vídeo aqui, ó, que eu vou fazer um react para esse vídeo. Logo na sequência desse vídeo que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer o react desse vídeo aqui que mostra, né? Foi inclusive no Jornal Nacional, apareceu tudo lá do vídeo. Agora, por que o Bolsonaro é o Al Capone brasileiro? Porque o Al Capone, um gangster, né? Eu não sei se vocês sabem, mas depois de muitos crimes terríveis que o Al Capone cometeu, o Al Capone acabou caindo por evasão fiscal. Sim, por evasão fiscal, por não pagar os impostos, foi o que acabou levando ele à prisão. É bom lembrar que o Al Capone era o chefe de uma grande organização criminosa, não é? Pois o Bolsonaro cometeu crimes lá atrás, de peculato, funcionários fantasmas, roubou dinheiro público, da gasolina. Quando virou presidente, ligações com a milícia, não vamos esquecer, muitas ligações nefastas com a milícia, envolvendo inclusive o Queiroz. Bolsonaro, com o negacionismo dele, os crimes sanitários dele, contribuíram para o número de mortes de Covid ser muito maior do que poderia ter sido. Ou seja, nós temos mais de 700 mil mortos. É provável que 300 mil desses foram provocados pela ação criminosa e negacionista do Bolsonaro. O Bolsonaro esteve do lado do garimpo, demitiu o Ricardo Galvão quando ele se avisou das queimadas, esteve do lado do garimpo no caso dos indígenas, cometeu crimes a rodo, entendeu? Declarações preconceituosas de todo tipo. Uma organização, o negócio do seu Jair, como traz o livro da Juliana Dalpiva, mostra o esquema vasto envolvendo diversos familiares que a família Bolsonaro instituiu, uma espécie de holding bolsonarista em que eles fazem esse esquema de corrupção. E agora, depois de todos esses crimes e depois de contribuir com a morte de milhares de brasileiros, é possível, embora a gente não possa garantir, que Bolsonaro caia, o resto de popularidade caia mais. E isso já tem sido admitido até pelo PL. E ele venha sofrer uma punição porque quis roubar as joias que podem ter sido uma propina para... Não está provado ainda, mas pode ter sido, e já tem uma investigação. Os petroleiros já estão pedindo para que haja uma investigação sobre essa possibilidade de ser uma propina para a compra da Landulfo Alves. Que ele aceitou a propina do ponto de vista pessoal, essa seria a suspeita, e que quis embolsar as joias como parte do patrimônio pessoal. E aí, nessa ganância de querer ganhar, inclusive aí, isso pode... fazer com ele, como fez com Al Capone, finalmente ser punido. No caso do Brasil, infelizmente não dá para ter essa certeza, mas que vai ser engraçado, depois de todos os crimes que ele cometeu, ele finalmente ser punido porque resolveu
contrabandear umas joias e tentar anexar elas ao patrimônio pessoal, quando isso é ilegal, como decretado pelo Tribunal de Contas da União, e tentando ilegalmente pegar elas da Receita Federal, vai ser muito delicioso. Não tenho como garantir que ele vai ser punido, só tenho como dizer que o Brasil caminha para uma situação que, se Bolsonaro escapar de punição de todos esses crimes, o Brasil vira, de fato, uma república de bananas. As evidências para os crimes do Bolsonaro são robustas. Diferentemente de Lula, que foi preso sem evidências, mas com convicções. Lembrem do discurso na sentença do Moro, que dizia que tinha convicções e não tinha provas. Não é? As provas e as evidências no caso do Bolsonaro são abundantes. E ele, em vários crimes, ele confessou. Ele confessou o crime dos funcionários fantasmas. Ele disse que a Val do Açaí dava água para os cachorros dele fazer serviços particulares, como sendo paga pelo Estado brasileiro, em vez de ser paga por ele, como se fosse uma assessora parlamentar, coisa que ela não era. Ele confessou. Ele é réu confesso. No entanto, ainda não tem punição. E aí uma grande questão se coloca para o Brasil e para a história do nosso país. Que tipo de país nós somos? Qual é o judiciário que nós temos? Porque a conivência que o judiciário tem com gente como Bolsonaro foi exatamente o oposto. Foi um rigor ao arrepio da lei que teve com uma pessoa para a qual não tinham provas. Não tinham provas convincentes em relação a Lula, e Lula foi condenado mesmo assim. O Reinaldo Azevedo já pediu para as pessoas apresentarem a eles as provas e ninguém pegou o desafio e levou. No caso do Lula. Mas no caso do Bolsonaro, existe uma verdadeira inundação de provas. E agora nós vamos ver o que é que vai, de fato, acontecer, né? Se o TCU vai conseguir essas joias de volta, se essas pessoas vão ser punidas pelos diversos crimes que realizaram contra o Brasil, contra o patrimônio brasileiro. E eu nem comentei do golpismo bolsonarista. São tantos os crimes do Bolsonaro que eu me esqueci, quer dizer, momentaneamente, que ele incentivou um golpe de Estado. Que ele falou que 1964 poderia voltar a acontecer. Que ele falou que as urnas não eram seguras. Que ele incentivou continuamente uma ruptura institucional. Que ele tentou aliciar os militares. E, no entanto, ainda não foi punido. Mas se for punido por causa da ganância de ir atrás dessas joias, isso entra na história e ele vira o nosso caso no Brasil, o Al Capone, que fez tudo que fez, mas que acabou sendo preso por evasão fiscal. Embora, verdade seja dita, o crime do Bolsonaro com as joias, se ficar comprovada a propina e a privatização irregular da refinaria Landulfo Alves, consegue ser mais grave do que o crime de Al Capone. Algo para pensar. Eu sou André Teixeira, o crime que acabou levando Al Capone à cadeia. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz o nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. E falando no curso, amanhã eu estarei com Fernando Drummond pela manhã, às 10 horas da manhã, na TV 247, com Andréa Truz, para falar do curso, falar de literatura, falar de política e muito mais. E conto com a participação ilustre de vocês, meus seguidores, meus inscritos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.